Muitos falam de viver de dividendos ou na estratégia de dividendos quando a gente fala de investimentos no Brasil. E quando a gente olha para o mercado lá fora, lá nos Estados Unidos, será que isso faz sentido? E eu digo isso porque a gente tem uma taxa de juros lá que é muito menor do que a nossa. Aqui no Brasil, por exemplo, muitos pensam nessa estratégia de dividendos porque hoje os dividendos eles são isentos do imposto de renda. Então é uma forma de você gerar renda com aqueles ativos sem ter que pagar um imposto. Claro, até que alguma coisa mude aí no meio do caminho. Lá fora já é diferente. Nós sabemos que tem a tributação do imposto de renda em 30% diretamente na fonte. E aí, pensando em tudo isso, hoje eu trouxe uma convidada que é especialista no tema para trazer pra gente se faz sentido ou não pensar nessa estratégia de dividendos quando a gente pensa em investimentos lá no exterior. Ju, bem-vinda, mas eu vou deixar para que você se apresente. Eu só me antecipo que aqui nós temos uma maratonista e em breve Gabriel vem aí também, né? Perfeito, futura mamãe do Gabriel. Bem, é um prazer enorme estar aqui com você. Acho que vai ser um papo super bacana. Para quem não me conhece, sou a Juliana Benvenuto, responsável pela parte de treinamento e conteúdos da Avenue. Então, quem segue as redes sociais da Avenue, inclusive, já deve ter visto a minha carinha por lá. E tô super animada para esse papo, porque é um tema que realmente muita gente tem dúvida, muita gente tem interesse. Boa, maravilhoso. Antes da gente começar, é claro que hoje eu vou fazer o convite para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e clicarem no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana. E claro, aproveitando que hoje nós estamos aqui nos estúdios da Avenue, que é a nossa parceira, eu já deixo o link também aqui embaixo na descrição para você que por alguma razão ainda não investe com a Avenue lá fora. Aproveitem que por esse link vocês têm 10 corretagens gratuitas e hoje vocês vão entender se vale a pena ou não investir pensando em dividendos lá fora. E aí, para começar, Ju, eu acho que a primeira pergunta que eu preciso fazer é: aqui o brasileiro tem muito esse hábito de olhar para os dividendos, ainda que a gente saiba que, desconta do preço da ação é uma forma de gerar renda sem ser tributado, como eu expliquei há pouco. Quando a gente olha lá para fora, o americano ele tem esse hábito de investir pensando em dividendos? Sim, tem também esse hábito de investir pensando em dividendos. E aí um ponto legal para trazer é que, diferentemente do mercado brasileiro, onde a gente ainda tem uma pequena parcela da população investindo em bolsa, está melhorando, mas assim, aos pouquinhos. Lá fora, a cultura é completamente diferente. Mais de 50% das famílias investem em renda variável pensando a longo prazo. Você tem um mercado muito mais maduro, obviamente, se a gente for olhar o histórico do S&P dos últimos 100 anos, por mais volatilidade que você tem ao longo do caminho, né, quase que dá para traçar uma linha reta em tendência de alta, então já passou por governos democratas, republicanos, não importa, né, o americano ele tem esse costume de olhar para a bolsa como um investimento de longo prazo, pensando até na aposentadoria. E quando a gente fala de aposentadoria, obviamente tem a questão da renda e por esse motivo muitos investidores buscam sim a estratégia de dividendos, pensando lá na frente. Muito bom. E eu pergunto isso porque quando a gente olha para o mercado lá fora e você coloca o pezinho lá fora, você abre um leque gigantesco para empresas de dividendos, para empresas de crescimento. E aí, pensando nisso, eu até quero colocar para o pessoal na tela uma comparação tanto do índice, o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa de Valores lá fora, e também colocar para vocês o mesmo S&P 500, só que, claro, o que olha visando os dividendos. E aqui a gente tem um histórico de rentabilidade média anual que para o S&P, que ali dentro da sua composição, ele teve uma rentabilidade média de 12,6% desde o seu início. E quando a gente pensa no índice, que olha muito mais para os dividendos, ele teve uma rentabilidade média de 10,89%. Não é uma diferença tão grande, mas aí pensando nesse ponto, que você tem talvez as empresas de crescimento, claro, muito puxadas por conta de tecnologia também nesses últimos anos, né? Mas pensando que você tem oportunidades e até rentabilidades similares, você acha que vale a pena olhar, por exemplo, somente para a questão dos dividendos, ou vale a pena mesclar um pouco dessas estratégias? Eu acho que é importante mesclar as estratégias, até por uma questão, olhando agora para o perfil do brasileiro, tá? Olhando que a gente tem a tributação na fonte de 30% sobre os dividendos, que não acontece com dividendos no Brasil. Querendo ou não, é uma antecipação do imposto que você paga agora e é um dinheiro que deixa de render, né? Então, esse é um ponto relevante. Essa nova tributação, ela ainda tem alguns pontos a serem definidos que vão definir se a gente vai conseguir compensar esses 30% que a gente paga lá com os 15% que seriam devidos aqui no Brasil. Então pode ser que eu consiga compensar esses 15%, seria bem interessante. Eu reduziria o meu imposto sobre dividendos, mas independente de qualquer coisa, toda vez que eu recebo dividendos, eu tô tendo fato gerador, eu vou precisar recolher. Esse recolhimento ele deixou de ser mensal, vai ser anual, mas de qualquer forma, né, para
quem é investidor a longo prazo, isso acaba fazendo alguma diferença. Mas ao mesmo tempo tem o outro lado da moeda, que quando a gente está falando de ações pagadoras de dividendos, geralmente são empresas mais consolidadas. Isso reduz volatilidade da carteira, então são empresas que em momentos de estresse principalmente acabam se movimentando muito menos, então elas têm assim menos potencial de valorização a longo prazo, ok? Mas você tem ali a questão dos dividendos, mas também em momentos de estresse elas caem muito menos. Então é um mix interessante para a carteira porque você reduz a volatilidade, está buscando retornos interessantes a longo prazo, trabalhando com empresas que tenham perfis diferentes e muitos, você pega lá nos Estados Unidos, você tem até alguns índices, né, que tem as aristocratas de dividendos, que são empresas que nos últimos 25 anos vêm entregando dividendos crescentes. Isso tem até no próprio S&P, mas você tem um outro nível que eles chamam de rei dos dividendos, os Dividend Kings, que são empresas que há mais de 50 anos entregam dividendos consistentes e crescentes. Então, são empresas extremamente consolidadas dentro do seu setor, entregando bons retornos. Isso, de certa forma, tem a sua atratividade também. Então, eu acho que um mix, eventualmente, dessas estratégias, para muito investidor pode fazer sentido, mas vale ressaltar, né? Tem que olhar cada perfil, o que busca, qual o horizonte de investimento, enfim. Então não tem nada, né, cravado na pedra, mas faz sentido sim. Sim. E para além da questão dos dividendos e da tributação dos dividendos, né? Quando a gente pensa na questão da taxa de juros, e aí eu já quero colocar para o pessoal o histórico aí da taxa de juros dos Estados Unidos, ele passou por muitos anos próximo ali a 0%, agora a gente está com uma taxa de juros acima de 5%, e a gente sempre acaba fazendo aquela comparação. Para que eu vou investir pensando na taxa de juros lá nos Estados Unidos, que ela é muito mais baixa do que a nossa aqui? Será que faz sentido, principalmente pensando na questão dos dividendos? Porque quando você pensa em dividendos aqui no Brasil, você consegue empresas que pagam mais do que o CDI, mais do que a nossa taxa de juros. E lá fora, por mais que você busque isso pensando na taxa de juros, ainda assim é uma taxa de juros nominal menor do que a nossa. Como é que a gente explora isso dentro da cabeça do brasileiro que está investindo lá para conseguir separar essa comparação de taxa de juros Brasil, taxa de juros lá fora? Isso não é um trabalho fácil, porque o brasileiro ele fica muito refém da taxa nominal, né? Então a gente olha 5 contra 12, contra 13 aqui no Brasil, realmente parece, não faz o menor sentido colocar meu dinheiro rendendo a 5 se eu posso colocar a 12. Mas o primeiro ponto importante, Beck, eu acho que a gente tem que ressaltar é que quando eu faço essa comparação, eu não estou comparando banana com banana. A verdade é essa. Tem um fator muito importante nesse meio que muita gente esquece de levar em consideração, que é o dólar. O dólar é uma variável extremamente relevante. O dólar, desde a criação do Plano Real, por exemplo, a nossa moeda, desde da sua criação, já perdeu 80% do seu valor frente ao dólar. Então, assim, a tendência natural da nossa moeda no longo prazo, tá? E por que isso acontece? Por um diferencial de inflação, que é o que de fato impacta o preço de uma moeda, ela tende a se desvalorizar ao longo do tempo, por mais que agora esteja um pouco mais estável ali na casa dos 5, que a gente tá vendo isso há algum tempo, mas quando você pega o histórico, né, a gente já saiu de 1 para 5. Sim. Isso acontece. Então, a variável dólar, ela é extremamente relevante. Nos últimos 10 anos, por exemplo, o dólar se valorizou mais ou menos 9% ao ano frente ao real. É garantia que isso vai continuar acontecendo? Obviamente não. Mas boa parte da nossa vida também é dolarizada e a gente esquece de pensar isso. Sim. Então, as marcas que a gente usa, as commodities são cotadas em dólar. Então, tudo isso faz preço, faz parte da nossa inflação. Então, o próprio dólar, ele acaba sendo um hedge, uma proteção aí contra a nossa inflação. Sim, eu digo, enfim, a hipocrisia de muitos que estão aqui no canal, porque às vezes reclamam do Brasil, falam mal do Brasil, mas vocês estão comendo em dólar, o cafezinho de vocês de manhã também, ele tem a sua dolarização, mas o pessoal ainda é um pouco resistente ou resiliente ou não tem esse hábito, esse costume de realmente dolarizar uma parte da carteira, pensando não somente nessas estratégias que a gente está falando de dividendos, mas também nessa questão de proteção e de você estar num mercado muito maior, né? Agora, Ju, pensando ainda na questão das estratégias, né? A gente falou de empresas até então, que poderiam ser boas pagadoras de dividendos, índices, né, que replicam, né? Então,
esse desempenho dessas empresas boas pagadoras de dividendos. Agora, pensando no mercado como um todo, existem outras formas de eu conseguir dividendos para dentro da minha carteira, e isso pensando em dividendos em dólar? Sim, com certeza. Então, além das ações, você tem os ETFs. Os ETFs nos Estados Unidos costumam pagar dividendos, e aí, enfim, pode ser anual, pode ser trimestral, mensal, geralmente costuma ser trimestral. Você tem os REITs, são os primos aqui dos nossos fundos imobiliários, né? A estrutura em si é diferente, mas o conceito, a busca ali pelo mercado imobiliário é exatamente igual. E você tem os bonds também, os títulos de renda fixa nos Estados Unidos. E por que tem a ver com dividendos, né? Com renda? Eles, na sua grande maioria, costumam pagar cupons semestrais. Então, a cada semestre, a cada 6 meses, o investidor vai receber também a renda referente ao cupom daquele título. Então, dá para montar uma carteira, inclusive, bem diversificada, buscando essa estratégia de renda. Maravilhoso, dá para buscar renda na renda variável, renda na renda fixa também. Isso. E acho que a melhor parte de tudo isso é pensar justamente nessa diversificação e nessa renda em dólar também, que óbvio a gente não tem a garantia de que vai ter toda essa rentabilidade maravilhosa que teve ao longo dos últimos anos, mas quando a gente coloca real frente a dólar, eu acho que as expectativas melhores ainda estão para uma moeda mais forte, né? Eu acho que tem um outro ponto, Bea, que vale ressaltar quando a gente fala da diversificação internacional, que, o Brasil, ele representa mais ou menos 1% do mercado global. Então, quando a gente investe 100% aqui no Brasil, independente da diversificação que eu tenha na minha carteira, eu tô acessando só 1% das oportunidades de investimento. A gente precisa fazer essa reflexão. Será que eu tô realmente diversificado quando eu acesso só 1% do que eu tenho disponível? Quando eu olho para o mercado lá fora, eu realmente abro os meus horizontes, eu acesso setores que eu não consigo acessar aqui do Brasil. Então, pega, né, os principais temas, os temas quentes hoje em dia, tecnologia, inteligência artificial, segurança cibernética. Onde é que você encontra isso? É dentro do mercado americano. Semicondutores e toda essa história, não adianta. Você pode ter algo, mas muito incipiente aqui ainda na nossa bolsa de valores. Se você quer acessar isso, acaba tendo que ser lá. E uma coisa que eu sempre falo pro pessoal é que a parte boa do mercado americano é que ele, ao meu ver, tá? Ele é mais fácil do que o mercado brasileiro, porque você consegue montar uma estratégia inteira pensando talvez só em dividendos e que vai te economizar um baita de um tempo de ter que fazer o stock picking, porque você precisa, primeiro, saber análise fundamentalista, vai ter que ter familiaridade com a língua para você acessar o site de relacionamento com o investidor e olhar todos os balanços na moeda deles e ainda entender lá que o ponto é a vírgula, que a vírgula é o ponto, porque essas coisas mudam também. Então você tem um caminho muito mais fácil. E é isso que você disse. Você consegue trazer vários setores que às vezes a gente não consegue explorar aqui, né? Ju, pra gente finalizar, pra quem tá pensando nessa questão de olhar lá para fora e olhar para essa estratégia de dividendos, ou que, enfim, seja realmente nessa estratégia de longo prazo, o que essas pessoas elas têm que ter em mente para talvez não cometer alguns erros ali no meio do caminho? Eu acho que é muito importante entender os objetivos, o seu perfil. Quando a gente fala de investir em ações, especificamente em empresas, eu preciso ter um conhecimento mais profundo daquela empresa, né? Então eu preciso ter tempo para me dedicar àquilo. Então não dá pra gente fazer um stock picking com poucas informações, olhando de repente para um dado só. Muita gente olha para o dividend yield. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque não é só isso que precisa ser visto, né? Muito pelo contrário, porque às vezes você tem uma empresa pagando um dividend yield altíssimo e isso deveria ser um sinal de alerta. Então, se eu vou fazer o stock picking, eu tenho que ter tempo e tenho que me aprofundar em vários dados dessa empresa, do setor, enfim. Então, montar uma carteira bem diversificada, olhar para outras classes de ativos, aproveitar o momento das taxas de juros lá como oportunidade mesmo. Então, você tem a renda fixa que entra como oportunidade e olhar, ter a visão de longo prazo. Acho que esse é o principal ponto, né? Quando a gente fala de Estados Unidos, a gente fala muito de investimento e alocação estrutural. Então, eu posso me dar ao luxo de investir a longo prazo lá, montando uma carteira em cima do meu perfil, sem a necessidade de ficar também me preocupando com compra e venda o tempo todo, muito pelo contrário, né? A ideia é realmente olhar no longo prazo, proteção, crescimento de patrimônio, tudo isso como parte aí da estratégia da carteira global do investidor. Maravilhoso. Bom, pessoal, acho que irretocável essas últimas palavras da Ju. Sigam pensando no longo prazo, alinhem as expectativas, não esqueçam de diversificar, não é só aqui, é olhar para lá também. E bom, Ju, queria realmente agradecer que você topou esse convite para conversar com o pessoal, espero que você volte mais vezes. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.